Olá pessoal, bem-vindos ao site quadro.com.br. Hoje nós vamos falar sobre a desnaturação das proteínas. Nós vimos na aula sobre proteínas que elas possuem uma estrutura primária, que essa estrutura ela é determinada por uma sequência de aminoácidos, né? Não, ou melhor, essa estrutura é uma sequência de aminoácidos que determina a estrutura secundária e depois a estrutura terciária da proteína, ok? A estrutura terciária, ela determina a forma dessa proteína e a forma determina a sua função. Se houver o processo de desnaturação da proteína, ocorre perda da função, ou seja, desnaturar significa destruir a forma da proteína e, consequentemente, essa proteína não vai mais exercer a função que ela exercia antes, ok? Bom, alguns fatores podem alterar aí a forma das proteínas, levando à desnaturação. A temperatura é um desses fatores. Vamos pensar aí em enzimas, ok? As enzimas, vamos pensar sempre em enzimas, tá? Como exemplos aqui. As enzimas, elas possuem uma temperatura ideal de ação em que a velocidade da reação, da atuação delas sobre o substrato é máxima, ok? Se eu olhar aqui, ó, eu tracei aqui um gráfico para vocês de velocidade da reação por temperatura e eu tenho aqui duas curvas. A primeira curva, nós vemos que o ponto máximo aqui, ó, está próximo aos 40. Essa primeira curva aqui, por exemplo, poderia representar a temperatura ideal da ação das enzimas humanas, tá? Nós sabemos a nossa temperatura ideal está em torno dos 37 graus, ou seja, as nossas enzimas atingem a velocidade máxima da reação quando o nosso corpo está em 37 graus, ok? Nossa temperatura é mantida constante e se houver um aumento dessa temperatura, o que acontece com a velocidade da reação? Ela cai de uma vez. Por quê? Porque ocorreu desnaturação das nossas enzimas. O que eu quero que vocês observem aqui nesse gráfico é que, à medida que a temperatura aumenta, ocorre aumento da velocidade da reação, mas a partir de certo ponto, essa velocidade cai bruscamente, ok? Isso porque ocorreu desnaturação das enzimas. Existem também outros seres vivos, né, que, por exemplo, tem uma enzima que tem uma temperatura ideal aí em torno dos 80 graus, que poderia ser, por exemplo, uma enzima de bactérias que vivem em fontes termais, ok? Bom, outro fator que pode alterar e provocar a desnaturação das enzimas é o pH. Eu vou usar aqui o exemplo de três enzimas humanas, tá? A pepsina, que é uma enzima que atua no pH ácido do nosso estômago, a ptialina ou amilase salivar, que atua no pH neutro da nossa boca, ela está presente na saliva e atua sobre o amido, tá? Ptialina, né? Escrevi errado aqui. Vamos consertar aqui. Opa, pronto, agora tá certo. E a enzima tripsina, que é uma enzima que atua sobre proteínas também, mas no pH básico tripsina. Nossa, hoje está difícil. No pH básico do nosso intestino, ok? Então, nós temos aqui, ó, diferentes enzimas que atuam em pHs diferentes. A pepsina não atua nem nos pHs neutro e nem no pH básico. Então, por isso que essa curva aqui, ó, nessa forma de sino, né, o ponto, a velocidade de reação aumenta instantaneamente, né, quando a pepsina está no pH ácido e uma pequena alteração desse pH já provoca a queda da velocidade da reação. Isso tudo por quê? Porque ocorre desnaturação, perda da forma e, consequentemente, perda da função da proteína, ok? Bom,
Algumas proteínas, né, é visível a desnaturação delas. Pense, por exemplo, no ovo, né? Quando eu frito o ovo, a clara, que é rica em albumina, uma proteína, né, componente da clara, ela passa do estado de gelatina para o estado sólido e da cor transparente para a cor branca, né? Quando o bebê gofa também, a gente já vê o leite que ele ingeriu, né? Ele sai sobre aquela com forma de gruminhos, né? Cheio de pequenos, como se o leite tivesse partido, né? Pequenos pedaços. E aquilo é devido à desnaturação das proteínas presentes no leite, ok? Bom, façam um exercício sobre isso. Se tiverem alguma dúvida, envie através do site quadro.com.br, ok? Um abraço e até as próximas aulas.